gente. Nós estamos aí na 10ª aula, se não me engano, da turma de Base Forte. E hoje a gente vai responder uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso momento de ontem do culto, com a Santa Ceia. O que é expiação? A gente vai trabalhar esse tema hoje e a minha proposta para a aula de hoje é definir o tema, o que é expiação e a necessidade dela, correlacionar esse tema entre os testamentos, entender o papel da expiação na nossa salvação, entender do que realmente nós somos salvos, compreender a base da expiação e identificar o alcance dela. Então, partindo para a definição, expiação é definida geralmente como uma obra que Cristo fez na sua vida e na sua morte para conquistar a nossa salvação. A gente subdivide esse tema em expiação propriamente dita e propiciação. Faz parte de expiação. Não há expiação sem que ocorra propiciação. Expiação seria o ato de cobrir ou purificar a corrupção. Um modo muito lúdico de explicar expiação para as crianças, por exemplo, é você tirar um objeto de um lugar ou de uma situação perigosa. E a propiciação é o ato de se apaziguar a nossa relação com Deus, porque Deus ele odeia o pecado e ele se opõe radicalmente a ele. Se você lembra das doutrinas da graça, quando nós falamos do anagrama, da tulipe, o T, que significa total depravação, e a gente tem que explicar esse total depravação para não dar o entendimento errado assim que você fala, né, a doutrina, é o sentido de que a raiz do ser humano, a nossa raiz, ela é corrompida. Então, de repente, assim, um nome melhor do que total depravação seria a corrupção radical, né? Mas nós mantemos total depravação por causa do anagrama, para facilitar, né, a memorização da doutrina. Isso tem tudo a ver com a aula que nosso irmão Chicrala deu, né, há 2 aulas atrás. Mas havia necessidade de se ter expiação? Segundo a Bíblia, sim. Quando Jesus ele volta após sua ressurreição, ele encontra com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Os discípulos questionam para ele se ele não sabia o que estava acontecendo e fala de que Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado. Aí Jesus responde assim, em Lucas 24, de 25 a 27. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando de Moisés, todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O outro texto, um texto que a gente usou muito na aula passada, Romanos 3, de 23 a 26, Paulo diz assim, Deus o ofereceu, falando de Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, os sacrifícios eram apresentados no Antigo Testamento, mas apontando para que um dia aqueles pecados seriam efetivamente pagos. Então Deus, na sua tolerância, ele havia deixado impunes, sem pagamento dos pecados. Isso foi concretizado no sacrifício de Jesus, na expiação feita por Jesus. Então havia necessidade. O autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, diz assim, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Se nós pensarmos assim, o que motivou Deus a fazer essa obra em nossa direção? Então nós olhamos para os atributos de Deus e podemos identificar claramente nas Escrituras 2 atributos relacionados à obra da expiação feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, é o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então, o atributo do amor de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também em Romanos 3,25, parte do que nós lemos já, diz assim, Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Então nós temos de um lado o amor de Deus e nós temos a justiça de Deus. Ambos os atributos de Deus claramente expressos no movimento de expiação e propiciação dos nossos pecados. Mas como nós podemos correlacionar o tema de expiação entre o Antigo e o Novo Testamento? E a gente volta àquela questão falada na aula passada
de que o Antigo Testamento ele ilustra o Novo, e o Novo Testamento ele traz luz sobre o Antigo. Jesus, quando ele se refere a isso, e Paulo, autor de Hebreus também, eles falam que as coisas do passado apenas apontavam para alguma realidade. Então Jesus em João 5,39 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E em Colossenses 2, 16 e 17, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas e do dia de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Olha que Paulo está falando aqui das leis, mas olha as leis que ele está falando. O que come ou bebe, leis dietéticas. Em relação a alguma festividade religiosa, lei cerimonial. E celebração de luas novas e sábados, lei civil. Não está falando aqui da lei moral. A gente vai bater muito nisso aqui na frente, um pouquinho. Hebreus 10:1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Se eu paro por aqui a leitura, eu posso definir, olha, está vendo, a lei era sombra, toda a lei era sombra. Toda a lei dada em Êxodo, Levítico, Números, né, tudo aquilo era sombra, e em Jesus tudo se fez e não faz mais sentido. Só que o texto não acaba aqui, o texto continua assim. Por isso, ela, a lei, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, eu estou falando claramente aqui da lei cerimonial dos sacrifícios, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Na aula presencial, nós apresentamos uma foto de uma sombra de um animal que era claramente identificado como um cão. Né? Olha, é um cão, ou um lobo, algo parecido. E você podia falar que ele era peludo, que ele tinha as 4 patas, que ele tinha um focinho e tudo. Mas quando nós mostramos, tiramos o que estava tampando o objeto, que era um sheepdog, um cão pastor australiano, você podia ver a coloração, que o focinho na verdade não era muito largo, ele era mais alongado, mas o que dava a impressão daquilo na sombra? Era a direção do sol em relação a ele. Então você agora poderia falar da sombra olhando para o objeto que gerou a sombra. A mesma coisa acontece com o Novo e o Antigo Testamento. Quando eu leio o Antigo, se eu não consigo fazer a correlação com o Novo, eu não consigo ter a aplicação adequada. Eu preciso, a Bíblia ela é única, então ela o termo não é única, ela é uma obra completa. Então eu preciso do Antigo, eu preciso do Novo, eu preciso do Antigo para me dar ilustração, para me dar base naquilo que eu preciso encontrar e entender no Novo. Quando eu falo sobre expiação especificamente, na leitura do Antigo Testamento, todos os rituais de sacrifício, ofertas, sacrifício pela culpa, pelo pecado involuntário, tudo isso está lá em Levítico. Levítico de 1 até o 7, também o Levítico 16, que fala do dia da expiação. De um modo geral, funcionava assim. Você apresentava um animal, o animal morria no seu lugar, o pecado era expiado e o pecador perdia o poder de provocar a ira de Deus, o poder de provocar a culpa pelo pecado. Então eu vou pegar o texto de Levítico 5, de 17 a 19, que é o menorzinho, do todo esse trecho, quando fala da culpa pelo pecado involuntário. Diz assim: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Quer dizer, sofrerá a ira do Senhor. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro. Então eu estou trazendo alguma coisa para o meu lugar. Sem defeito e devidamente avaliado. Gente, carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa, eu estou me referindo, apontando para quem? Para Cristo, o tempo todo. Então quando eu leio o Antigo, entendendo que ele é sombra, eu correlaciono com o Novo, eu sei toda vez que se refere ao carneiro, eu estou me referindo a Cristo. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção. Ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. No dia da expiação, Levítico 16, é o dia mais especial para o povo judeu. Era o dia chamado dia de Yom Kippur. É o único dia em que o sumo sacerdote ele entrava no mais íntimo, no lugar mais interno do templo, do tabernáculo. Ele entrava no Santo dos Santos para fazer a propiciação, a expiação pelos pecados do povo.
E você tinha a questão dos 2 bodes, e a gente vai falar um pouco, tem uma doutrina aí meio louca, a gente tem que apresentar para vocês isso, para vocês saberem até vocês se protegerem. Nesse dia, um carneiro ele era oferecido pela oferta pela culpa do sumo sacerdote, e depois eram trazidos 2 bodes. Era lançada a sorte sobre os bodes, um bode era imolado e outro bode era levado para o deserto. Esse bode era imolado pelos pecados do povo e o outro bode, sobre ele era colocada a mão, como se estivesse passando todos os pecados do povo, e ele era levado, segundo o termo bíblico, a Azazel no deserto, ou seja, para um lugar bem longe no deserto. Essa doutrina louca diz o seguinte, que o carneiro, o bode que foi sacrificado, ele representava Cristo, ok. Mas o bode que foi levado como bode expiatório, foi de onde surgiu, né? Esse termo, bode expiatório é daqui. Esse bode representa Satanás. Olha que loucura, né? O Satanás é sobre ele lançado a culpa e ele leva. A gente vai ver uns textos na Bíblia que mostram que não tem nada a ver com Satanás, é o próprio Cristo. Porque se tudo aponta para Cristo, Cristo não só ele morreu pelos nossos pecados, como também levou os nossos pecados para longe, distante. Para facilitar esse entendimento, Levítico 16:10 diz assim, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Aí Salmo 103, 10-12 diz assim, não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. E tem um texto de João Batista, em João 1:29, o apóstolo João, ele diz que João Batista, quando viu Jesus aproximando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para matar qualquer dúvida. Tem um texto que que mais se apresenta como profecia do sofrimento do Senhor Jesus, é a profecia do servo sofredor, Isaías 53, tem uma música que a gente canta muito, que tem esse nome aqui na igreja. Eu quero ler para você do 4 ao 12, e quero frisar algumas partes do sofrimento que Cristo suportou, e eu vou frisar algumas partes de quem aplicou o sofrimento a Cristo. A partir do 4 diz assim, certamente Ele, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, se eu penso lá no bode, né, ele tomou sobre si e levou. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus, atingido e afligido. Mas ele, Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre ele, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. Justo e justificador, né? Onde Paulo tirou isso aqui lá de Romanos 3. Ele levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Se você viu aqui, está muito claro que Jesus ele não só morreu, como ele levou sobre si os pecados. Agora, você observou que ativamente foi a ação de Deus, a ira de Deus sendo aplicada sobre Cristo.
Você e eu, nós somos salvos, pela graça de Deus, da ira de Deus, que foi ativamente aplicada pelo Senhor em cima de Cristo. E tem gente que acha, que faz doutrina dizendo que o inferno é a ausência de Deus. Cristo não foi entregue para si mesmo, para agir para si mesmo, como falam por aí que o inferno vai ser as pessoas, a ausência de Deus, as pessoas vão ser entregues a si mesmos. Deus vai só deixar as pessoas viverem por si mesmas, e isso vai ser o inferno. Né? Lendo o texto não faz o mínimo sentido. Por que com Cristo é de uma forma que nos traz salvação, e quando não há salvação, Deus vai agir de outra maneira, sendo que Deus é o mesmo sempre. Olha como é que o mesmo movimento do que foi aplicado sobre Cristo, você lê ele também no Novo Testamento. João 1:29, que é o mesmo texto, né? Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5:21, Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus tornou pecado aquele, Jesus, que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nós nos tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Hebreus 7:26-27, é de sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ele se ofereceu. Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. 1 Pedro 1:18-21. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus, como cordeiro sem mancha e sem defeito, como sacrifício, já era conhecido assim, antes que houvesse mundo. Revelando nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E 1 Pedro ainda 2:24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados. O movimento é assim, gente. No Antigo Testamento, o homem peca, o animal morre e o homem fica livre da ira de Deus. No Novo Testamento, até hoje, o homem peca, Jesus morreu e o homem fica livre da ira de Deus. Então, do que nós realmente somos salvos? Da ira de Deus. Nós somos salvos exatamente da ira, é disso que nós somos salvos. Mas será que o tema ira de Deus não é coisa só do Antigo Testamento? Essa pergunta é muito feita. Inclusive a alegação de que o inferno é a ausência de Deus, porque cria-se no imaginário popular a questão de Deus ele ser assim, um velho bonzinho, sabe, bonzinho, que fez tudo, agora eu estou aqui, venham para cá. Olha, eu gostaria, sinceramente, muito de apresentar isso, mas lendo a Bíblia, sendo muito objetivo com a palavra, sendo muito honesto com a palavra, eu não posso afirmar isso. Olha só, no Novo Testamento, para vocês entenderem o quanto do Novo Testamento se fala da mesma coisa. Mateus 7:3 e Mateus 3:7 e Lucas 3:7 são textos paralelos, quando João Batista chega para os principais e fala assim, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Romanos 1:18, portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Romanos 2:5, contudo, por causa da teimosia e do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Romanos 3:5, que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Romanos 5:9, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos 9:22, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição. Efésios 2:3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, em outras versões, filhos da ira. Efésios 5:6,
Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Versículos antes, Paulo estava falando sobre as coisas, né, as atitudes que são bem típicas da vida pecaminosa. Parênteses aqui, quando a gente ouve muito falar de Efésios 6,4, quando falam sobre a criação de filhos. O texto diz assim: pais, não irritem vossos filhos. Em outras versões, pais, não conduzam seus filhos à ira. Se você está antenado com o que a gente está falando até agora, só eu em falar isso para você já está vendo que não tem muito a ver com irritar o filho. Né? Como você educar o filho de maneira que ele não fique nervoso com você. Como muitas pessoas tentam dizer de púlpito, né? Olha, você tem que criar o seu filho de maneira que ele não fique irritado, nervoso. Para pensar comigo. O texto, ele continua assim: não irriteis vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que é contra aquelas coisas do pecado. É contra a natureza dele, porque naturalmente seu filho é pecador como eu sou, como você é. Né? Um pecadorzinho, vou botar assim. E quando ele é posto em limites, ele é apresentado por uma realidade que ele tem que viver, que é diferente daquilo que ele naturalmente quer, não tem como ele não ficar chateado com isso. Naturalmente ele vai ficar chateado com isso. Então, não irriteis vossos filhos, não conduzis seus filhos à ira, não deixar por ele mesmo, porque naturalmente ele é sujeito à ira. Parêntese feito, Colossenses 3,6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 1,10. Esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Apocalipse 6,16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caem sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 11,18. As nações se iraram, chegou a tua ira. Apocalipse 14,10. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Apocalipse 16,19. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do furor, o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 19,15. De sua boca afiada sai uma espada, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Gente, se você pensar no inferno como o local da aplicação da ira de Deus, eu pergunto para você, será que Jesus, fora de Apocalipse, o Senhor Jesus, ele falou alguma coisa sobre esse tema ira de Deus? Você vai ficar surpreso. No mesmo capítulo onde nós verificamos que o atributo de amor de Deus, ele foi o motivo da expiação, que é João 3,16, você vai ler em João 3,36 o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Um resumo geral aqui, gente, sobre essa questão da nossa salvação, do que somos salvos. Nós somos salvos da ira de Deus, nós somos salvos pelo próprio Deus e nós somos salvos para a glória de Deus. A justificação graciosa, a nossa justificação graciosa é o resultado da expiação. Por isso que é um tema tão importante para ser estudado. Agora eu perguntaria para você assim: temos como identificar na Bíblia qual é a base ou onde está fundamentada essa questão da ira de Deus? Ou perguntando de outra forma, em que base podemos afirmar que nós estamos em inimizade contra Deus, inimizade com Deus, de maneira que precisamos de uma propiciação, de uma expiação? Eu não sei, eu fiquei surpreso na aula presencial que algumas pessoas nunca ouviram falar, talvez você não tenha ouvido falar, que no Novo Testamento tem uma peça, um objeto chamado propiciatório. O nome não é à toa. Se eu falo de propiciação e tem uma peça no Antigo Testamento chamada propiciatório, se eu estudar o propiciatório, eu posso tirar muita coisa boa dali que vai me ajudar a entender o Novo Testamento melhor, a aplicação melhor. No lugar mais sagrado, onde se entrava uma única vez no ano o sumo sacerdote para poder fazer o sacrifício, você tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era composta de 2 peças. A arca em si e uma tampa. O nome dessa tampa é propiciatório. Em cima da tampa, 2 querubins alados que as asas se tocavam. Eu vou ler o texto para vocês em Êxodo 25, 16 a 22, mas eu vou fazer questão de ler na Almeida atualizada,
porque na NVI tirou-se a palavra propiciatório e botou-se a palavra tampa. Então, para que fique claro para você a questão do que é o propiciatório. E você porá na arca o testemunho, na NVI aliança, que eu lhe darei. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas suas extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que forme uma só peça com a tampa, com o propiciatório. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, como se fosse uma tampa. E dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, ou a arca da aliança, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Em Êxodo 25:16, Deus fala assim para Moisés: então, coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Aí você, tudo bem, mas o que tem nessas tábuas da aliança? Toda a lei que foi escrita? Para não deixar dúvida nenhuma para você. Ezequiel 34, versículo 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, 2 pontos, os 10 mandamentos. Só para a gente lembrar, os 10 mandamentos. Não terás o Deus diante de mim, não farás para ti má escultura, não tomarás o nome do seu teu Deus em vão, lembra-te de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não terás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás as coisas do teu próximo, a mulher, a casa, o que for, qualquer objeto do teu próximo. Se você pensa no ritual todo, olha só, o sacerdote chegava no lugar mais sagrado, e ele fazia a propiciação, ou seja, ele borrifava o sangue, ele aspergia o sangue sobre a peça. Entre o sangue e o que está dentro da arca da aliança, eu tenho o propiciatório. A morte foi feita, o sangue foi derramado, o sangue está ali sendo propiciado. Qual é a base, qual é a fundamentação para dizer que nós estávamos em inimizade com Deus? Os seus mandamentos, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Por que isso é tão importante para a gente? Tem gente hoje na mídia, com muita influência, afirmando para você que a lei do Senhor tinha prazo de validade. Que a lei do Senhor, ela tinha um probleminha e que ela precisava que Cristo viesse para poder resolver o problema. Pega textos de Hebreus, quando fala que a lei tinha que ser mudada. Nós lemos alguns textos desse, mas nunca fala da lei moral de Deus. Fala sempre da lei cerimonial. Só para lembrar, quando o judeu, ele precisava, você fazia assim, como é que eu digo que essa pessoa, ela se tornou um judeu? Ele tinha que passar por uma cerimônia, a cerimônia da circuncisão. Como eu digo que esse judeu, ele participa do povo judeu? Ele tinha que cumprir aquelas leis cerimoniais todas. Lei dietética, lei cerimonial, lei civil, ele tinha que cumprir aquilo tudo. Hoje, né, somos o mesmo povo. Hoje, ao invés de eu fazer a circuncisão, eu batizo. Ao invés de eu cumprir todos os ritos, todas as leis, eu ceio. Foi o que nós fizemos ontem na igreja. Então tudo foi substituído, nós temos novos símbolos, mas na mesma base, a lei moral de Deus. E eles forçam alguns textos, impressionante. Por exemplo, quando Jesus fala no Sermão do Monte, olha o que foi dito pelos antigos, não matarás e quem matar está sujeito a julgamento. Jesus, quando ele começa a falar disso, ele começa a contrapor a justiça dos escribas e fariseus para as pessoas que ele estava falando. Ele diz, olha, se a justiça de vocês não for superior à justiça dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Aí ele começa, foi dito pelos antigos. Ele não diz, foi dito pela lei. Não, porque a lei diz, não matarás. Lá em Números vai dizer também, quem matar está sujeito a julgamento. Qual era o problema? Os antigos juntavam as duas coisas, de maneira que, se eu não matei e eu não estou sujeito a julgamento, eu estou cumprindo a lei. Eles davam um jeitinho para que a lei pudesse ser cumprida. E Jesus bota que não, o sentido é outro. O não adulterarás. Olha que interessante, a lei diz não adulterarás. Mas a lei no último mandamento diz não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na lei já estava claro que se você desejasse com o seu coração uma mulher, você já estava em pecado. Jesus só esclareceu isso.
E os outros 4 que Jesus fala não tem a ver com os 10 mandamentos. Tudo tem a ver com o jeitinho que os antigos davam para fazer a lei cumprível. Jesus fala, sedes perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Qual o padrão para estar no reino de Deus? É a perfeição. Minha e sua? De modo nenhum. Perfeição de quem, gente? Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei. Isso é tão forte, que no livro de Tiago, quando Tiago, capítulo 2, ele questiona a igreja da dispersão e fala, olha, quando vocês recebem uma pessoa maltrapilha e diz assim, ó, você senta aqui, onde eu boto os meus pés, aqui, ó, no chão, e recebe alguém com posse, não, você senta lá na frente, lugar de honra. Tiago fala, vocês estão quebrando os mandamentos. Porque quem quebra um mandamento, quebra os outros. Aí você pensa, qual o mandamento que Tiago está falando? Novo mandamento de Cristo, que foi mudado por Cristo? Tiago fala não. Porque a lei que diz não adulterarás, ele está citando o quê, gente? A lei moral de Deus, os 10 mandamentos. É a nossa base. A base da nossa salvação, da nossa expiação. A lei que diz não adulterarás, diz também não matarás. Então, quando eu trato com deferência quem tem recursos por ter recursos, e trato com menosprezo quem não tem recursos, eu estou quebrando o 6º mandamento. E não foi usado uma lei diferente, foi usada a mesma lei, que é a base da nossa expiação. Nas aulas de doutrinas da graça, quando a gente falou sobre expiação, nós não entramos no que seria expiação em si, propriamente dita, mas apenas na doutrina, no alcance dela. Então, assim, eu queria trazer uma pergunta para você, a gente vai ser bem sucinto aqui, que está acabando. Quem foi alvo da expiação providenciada pelo nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo? Olha o que João, que é o apóstolo do amor, o apóstolo mais próximo de Jesus, vamos botar assim, né? Quem ficou cuidando, né, de Maria. João 12, 37 a 40, olha o que ele escreve. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta a ele e eu os cure. Gente, a expiação não foi para todos. O próprio Deus cegou e endureceu seus corações. É o que está aqui no texto. Assim, eu gostaria muito de poder, como eu já falei antes, chegar e falar assim, olha, a salvação está aqui, ó, disponível, basta você crer, você tomar uma atitude. Assim, a gente entende que só chega a salvação quem professa com a boca, quem confessa, quem crê com o coração e professa com a boca. Isso está lá em Romanos. A gente não tem dúvida disso. Mas a gente olha que só consegue fazer isso aqueles quem o Senhor quer que faça. João ainda, João 11, 49 e 52 diz assim, quando um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Aí João continua falando assim, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reunidos num povo. Então, quando Jesus morreu, já tinha em vista os filhos de Deus que seriam reunidos. Apocalipse 5:9, João ainda. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Atos 13:48, Lucas, ele escreve assim, ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram, olha que forte, gente, creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Paulo e seus companheiros, eles tentaram ir para alguns lugares para pregar o evangelho, mas o Espírito não deixou. Onde é que eu estou afirmando isso? Atos 16, 6 e 7, olha só. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. E no versículo 14, um dos textos assim, mais fortes para mim com relação a essa questão de que o Senhor que conquista a nossa vontade, diz assim, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, na cidade de Tiatira. O Senhor
abriu seu coração. Ela era temente a Deus, mas não era salva. Ela era assim, simpatizante com Deus Todo-Poderoso, mas foi o Deus Todo-Poderoso que abriu o coração de Lídia para que ela atendesse a mensagem de Paulo. Eu vou falar uma frase aqui agora que talvez você estranhe, mas olha, nós não limitamos a expiação realizada pelo Senhor Jesus. Nós não limitamos. Nós não achamos que nossa vontade ela vai ser aquilo que vai fazer a diferença. Não. Nós acreditamos que até a nossa vontade foi conquistada pelo sacrifício do Senhor Jesus. Nós entendemos sim que ela é ilimitada no tempo e no espaço. Ela alcança todos aqueles que foram designados, eleitos, no tempo e no espaço, em qualquer época, em qualquer lugar. Mas você pode perguntar assim, Robson, mas quando a Bíblia afirma que é para todo mundo, né? Que a expiação foi para todo mundo, isso não é uma contradição? Eu quero mostrar alguns textos para você entender como que esse termo todo mundo ele é entendido na palavra de Deus. Olha Romanos 1,8, por exemplo. Antes de tudo, sou grata a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aí eu pergunto, e a Espanha? Paulo escreveu Romanos querendo o apoio da igreja de Roma para que ele pudesse ir à Espanha pregar, porque o evangelho não tinha chegado à Espanha ainda. Olha só Colossenses 1,6, que chegou até vocês por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Tá, continuo perguntando, mas e a Espanha? Paulo queria ir para a Espanha pregar, porque lá não tinha. Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, então a graça de Deus salvou toda a humanidade, universal, coisa que nem nós que somos reformados calvinistas e nem os arminianos acreditam, né? Que existe uma salvação universal. Se fosse verdade, como é que ficaria o versículo 14 de Tito 2? Diz assim, ele se entregou por nós, continuando o mesmo texto, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Conclusão, quando fala todo mundo, a todo homem, né, a todos os homens, fala qualquer tipo de homem em qualquer lugar. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo, eu e você estamos sob o poder de maligno, o mundo todo menos aqueles que foram alcançados por Deus, os eleitos. Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Da mesma forma, gente, o mundo todo aqui não é toda a humanidade, é toda a humanidade menos os eleitos. Então, assim, para entender, sempre que vem esse vocábulo, todo mundo, o mundo todo, todos os homens, você tem que associar ele ao contexto para entender melhor. Aquilo que a gente ouve muito de um pastor que a gente gosta muito, que ele fala que a melhor parte do texto são três coisas, né? O contexto, o contexto e o contexto. Eu espero que você tenha se edificado, aprendido mais sobre a expiação rezada pelo nosso Senhor, entendido o quanto que a nossa Santa Ceia ela aponta para isso, no sentido que a aliança que nós temos com Deus, um Deus que fez tudo o que era necessário para que eu e você tivéssemos paz com Ele e tivéssemos comunhão com Ele. E na próxima aula nós estaremos aprendendo sobre a ressurreição do nosso Senhor, os impactos que isso tem para a nossa salvação. Que Deus te abençoe, meu irmão.